para o cristão, mas hoje é um dia especial para o mundo. Para o mundo. Porque o mundo só pode ser criado porque o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Inclusive, já trouxe essa mensagem aqui, eu trouxe essa mensagem aqui há um tempo atrás. Então, tudo que existe, existe por causa da cruz. Antes que houvesse mundo, a cruz já era um plano da Trindade. E a Trindade só pôde criar todas as coisas porque o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Então, a Trindade já sabia o que iria acontecer, e quando Deus criou o mundo, Deus já criou o mundo na perspectiva da cura, porque o sangue de Jesus Cristo é a cura para todos os nossos pecados. Então, a Páscoa, sexta, sábado e domingo, são os dias mais importantes da história da humanidade. É o único feriado de verdade sagrado que nós temos, porque nós estamos falando de Jesus Cristo, Filho de Deus, e nós não podemos, irmãos e irmãs, de maneira nenhuma, nós podemos estar entendendo que este feriado é só mais um do calendário. Não, este é o único feriado sagrado, e o único feriado que de verdade faz diferença, não só no mundo cristão, mas em todo o cosmos, porque o Filho de Deus, ele nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. Então Jesus Cristo é maior que religião. É tão pobre, é tão medíocre colocar Jesus Cristo como fundador de uma religião, como tantos outros já fizeram isso. É muito pobre, é uma pobreza de pensamento, é uma pobreza intelectual situar Jesus Cristo como um líder religioso. Ou não, Jesus Cristo foi o Filho de Deus que encarnou. Jesus Cristo foi a maior oferta já dada. Jesus Cristo foi o maior homem que já existiu. Jesus Cristo foi o Verbo de Deus. E hoje nós estamos comemorando a ressurreição de Jesus Cristo. Eu estava falando num grupo de pastores hoje, que hoje oficialmente, hoje é a data em que a morte morreu. Jesus Cristo está vivo. Muito bem, gente, isso aqui não é nem introdução, tá? Isso é só... é só uma reflexão para o dia, que a mensagem vai vir agora, viu? A mensagem vai vir agora. Então, queridos, glória a Deus por esse dia. Glória a Deus por esse dia. Por favor, eu convido os irmãos e irmãs a abrir a palavra de Deus na segunda epístola de Paulo a Timóteo. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, nós vamos ler dos versos 8 a 10. 2 Timóteo 1, de 8 a 10. Todo mundo encontrou? É importante que você abra a Bíblia em 2 Timóteo 1, 8 a 10. Amém, queridos? Muito bem. Diz assim a palavra de Deus: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe luz à vida e à imortalidade mediante o Evangelho. Até aqui o texto da palavra de Deus. Eu quero me ater ao verso 10. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Eu gostaria de concentrar a mensagem
na declaração desse versículo de número 10. Aqui nós encontramos uma afirmação muito interessante, quando o apóstolo Paulo diz que Jesus Cristo, o aparecimento de Jesus Cristo, a manifestação de Jesus Cristo, trouxe 3 grandes vitórias, que eu vou falar daqui a pouco sobre isso também. E é isso que eu quero falar com os irmãos dessa noite: Jesus e a tríplice coroa da vitória. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós estamos felizes dessa noite, por hoje ser uma noite que comemoramos o dia inteiro e agora comemoramos a vitória sobre a morte. Nós queremos, Senhor Deus, nesta noite pedir que Teu Espírito Santo dirija essa mensagem, que o Senhor Deus fale aos nossos corações, que Teu Espírito Santo fale ao nosso coração, muda áreas da nossa vida, muda a nossa perspectiva sobre olhar Jesus Cristo e muda também a maneira como nós nos relacionamos com o Senhor. Fala conosco, Jesus, através da Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Nós não podemos olhar para Adão como pessoa individual. Nós não podemos olhar para Adão como indivíduo. Indivíduos somos nós. Nós somos individuais. Adão não. Adão não era um indivíduo. Adão era humanidade. Deus criou os nossos pais e os criou como humanidade. Depois do pecado, todos os seres humanos que vieram como seres individuais. Mas Adão e Eva não. Os dois não eram indivíduos. Eles eram humanidade, eles eram a forma, eles eram o protótipo, deles descende toda a raça humana. Então eles não eram indivíduos, eles eram tão somente humanidade. Quando a gente fala a humanidade pecou, estamos falando de Adão e Eva, e todos nós pecamos neles, porque nós somos descendentes deles, descendente biologicamente e descendente espiritualmente. Todos nós descendemos deles, eles são humanidade, ou eles foram humanidade. Pois bem, quando eles pecaram, eles condenaram toda uma geração que descenderia deles. Por causa do pecado e da desobediência, por causa da queda deles, eles nos atraíram para junto da queda. Destruiu o corpo que era santo, porque passou a envelhecer e a morrer. Anulou a vontade santa que tinham, contaminou a natureza perfeita, que agora se tornou uma natureza corrompida. Os nossos pais trouxeram desgraça para a criação, os nossos pais trouxeram tudo que não prestava para a criação, deles veio todo o mal, e deles vieram toda a sorte de tragédias. Agora, olha que interessante, irmãos e irmãs. Quando o mal é feito, preste atenção, quando o mal é feito, este mal só pode ser desfeito com um bem maior que ele, maior que o mal feito. Então, quando a gente pratica qualquer tipo de mal, eu tenho que compensar esse mal. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma bondade maior que o mal que eu fiz. E quando acontece isso, a gente é perdoado, a gente é desculpado e a vida segue zerada. Assim é a ideia. Só que tem um detalhe: o mal que foi feito, que foi o pecado, só pode ser desfeito com um bem maior que o pecado. Qual é o bem maior do que o pecado? Perfeição. Aqui que está o problema. Porque Adão fez um mal. Qual? Pecado. Ok, o mal, esse pecado tem que ser desfeito. Como é que ele vai ser desfeito? Quando o ser humano for perfeito. Bom, aí lascou, porque ninguém é perfeito. Mas o mal tem que ser anulado, esse mal tem que ser desfeito, esse pecado tem que ser desfeito. Mas quem é que pode fazer isso? Não tem. Entre os seres humanos não existe. Então, entra em cena Deus, entra em cena a Trindade.
quando a segunda pessoa da Trindade, por ato voluntário de amor ao Pai, ao Espírito, e por um ato voluntário de amor a nós, veio a este mundo. Preste atenção, Jesus Cristo também não era uma pessoa individual. A Bíblia vai tratar Jesus Cristo como o último Adão, ou o segundo Adão, ou uma humanidade. E preste atenção, queridos irmãos e irmãs, Jesus Cristo não descendeu de Adão. Jesus Cristo, ele não nasceu por sêmen humano. Não foi o sêmen de José que ocupou o ventre de Maria e fecundou o óvulo. Não, não. A Bíblia vai dizer lá em Gênesis 3,15, que a semente da mulher, não do homem, a semente da mulher desfaria o mal feito. Qual foi o mal feito? Pecado. E por que a semente da mulher teria condições de desfazer o mal feito? Porque o descendente da mulher, por não ser descendente do homem, vai ser um Adão perfeito. E o apóstolo Paulo vai chamar Jesus Cristo de o último Adão, porque o primeiro Adão trouxe a tragédia. O primeiro Adão trouxe a desobediência, e toda a descendência do primeiro Adão não podia pagar o pecado que foi feito, porque todos nascem pecadores, logo todos nascem mortos. Mas esse último Adão não, porque esse último Adão quebrou a sequência de desgraça de pecado. Porque esse segundo Adão não vem por sêmen humano, esse segundo Adão vai ser gerado pelo Espírito Santo. E vai ocupar o ventre de Maria de uma maneira sobrenatural, mais humano. Por quê? Porque foi o humano que trouxe a tragédia, foi o humano que trouxe a desgraça, foi o humano que trouxe a morte. Somente um ser humano pode desfazer o mal que um ser humano fez. Como não há nenhum ser humano perfeito, Deus entrou na nossa história como o único ser humano perfeito. Os irmãos estão entendendo? A minha construção de pensamento, vocês estão entendendo? Então Jesus também não era um homem individual. Jesus Cristo também era um Adão, ou era humanidade. E é interessante, porque quando a gente chega nessa data, nós estamos chegando numa data onde tudo foi consertado. Porque, lembra que eu disse, o mal só pode ser desfeito com um bem maior? Qual é o bem maior do que o pecado? A perfeição. Não há nenhum ser humano perfeito, mas teve um que foi perfeito. E a perfeição de Jesus Cristo se deu quando ele viveu entre nós e nunca pecou. A perfeição de Jesus Cristo se deu quando ele foi tentado e nunca pecou. A perfeição de Jesus Cristo se deu porque ele cumpriu a lei e nunca transgrediu. Ou seja, Jesus Cristo foi o ser humano que cumpriu a exigência da justiça de Deus. Qual é a exigência da justiça de Deus? O mal tem que ser apagado por um bem maior do que o mal. O pecado aconteceu, ele tem que ser apagado por um bem maior. Qual é a perfeição? Então alguém foi perfeito. Jesus Cristo foi perfeito por nós. E aí, irmãos e irmãs, quando a gente chega nesse texto, a gente abre a nossa mente para de fato entender o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. E aqui eu disse que Jesus Cristo conquistou 3 vitórias. O resultado da morte e ressurreição de Jesus Cristo trouxe 3 triunfos absolutos sobre o pecado e o mal. Vou repetir. O resultado da morte e ressurreição de Jesus Cristo trouxe triunfos absolutos sobre o pecado e o mal. Obrigado, jovem. Grande será o vosso galardão no céu. Eu estou devendo tanto galardão, quando eu chegar lá e pedir, Deus vai falar, você está em déficit, meu filho. Tudo que eu tinha preparado para você, você andou distribuindo lá, então agora chupa dedo. Muito bem. Primeiro lugar, o primeiro triunfo que Jesus Cristo conquistou na cruz. Vamos descobrir? Todo mundo está esperto aí? Todo mundo está legal aí? Ninguém está com sono não? Glória a Deus. Aliás, um dia um pastor estava pregando
Um pastor estava pregando e você sabe que tem pregação que é sonífera, não é? Um pastor estava pregando, aí o irmãozinho, vamos dizer aqui o Ed, né? Aí o irmãozinho começou a cochilar, e igual o Ed ali, ó. E aí deitou no ombro da esposa. O pastor ficou muito incomodado com aquilo, mas ficou muito incomodado. Ele pregando e o sujeito cochilando, por fim dormiu no ombro da esposa. Aí o pastor não aguentou, falou assim: ô irmã, acorda o seu marido, por favor. Aí a esposa falou: eu não, pastor, acorda você que fez ele dormir. Então, viu, Ed, se você cochilar na minha pregação aqui, muito bem, vamos ali. A primeira vitória esmagadora de Jesus Cristo está aqui no versículo de número 10. Preste atenção no que diz a Bíblia, a palavra de Deus. Manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte. Em primeiro lugar, Jesus Cristo destruiu a morte. Jesus Cristo destruiu a morte. No senso comum, morte significa cessar da vida. O corpo humano não resistiu ao acidente, o corpo humano não resistiu aos ferimentos, o corpo humano não resistiu à doença, o corpo humano não resistiu à velhice, e a pessoa chegou ao fim da história, morreu. A morte é assim, ela ceifa vidas, ela não escolhe sexo, idade, cor ou posição social, a morte é a morte. Ela simplesmente, silenciosamente, chega ao homem e arrebata a sua vida. A morte é uma tragédia. Todo ser humano encontra com ela, porque somos todos pecadores. O ser humano já nasce morrendo. Os filósofos dizem que alguns filósofos definiram a vida como um intervalo entre o berço e a sepultura. A morte vem invariavelmente a todos nós, querendo ou não, podemos despistá-las, ela vai vir. Aliás, nós até usamos palavras de subterfúgio para trapacear a morte. Nós usamos palavras suaves para isso. Como, por exemplo, uma pessoa que está irremediavelmente enferma, ela está em estágio terminal, o médico chega e diz: olha, meu amigo, você pode ir para casa, você pode ficar com a sua família, você pode comer o que você quiser, você está desenganado pela medicina. A palavra, esse eufemismo que se usa, está desenganado. A pessoa chega e diz bem assim: olha, fulano está desenganado pela medicina. O que é desenganado? Desenganado é alguém que saiu de um engano, tem um engano aí. Qual é o engano? O engano é que eu vou viver para sempre. O engano é que eu nunca vou morrer. Então, para o médico não dizer assim: Júnior, tu vai morrer. É muito duro falar isso, né? Então, é muito duro falar isso. Então, o médico diz: Júnior, você está desenganado. Ou seja, ô Júnior, eu estou tirando o engano seu. Qual? Que você vai viver para sempre. Por isso que a gente usa o termo desenganado pelos médicos. É isso que a gente trata, é assim que a gente trata a morte. Agora preste atenção que eu vou trazer uma nova informação para vocês sobre a morte. A morte não está presente apenas com o cessar da vida, que é o clímax da morte. Mas a morte, ela está presente na vida do ser humano de outras naturezas. Quais? O ser humano carrega a morte todos os dias. E uma das coisas que o ser humano carrega como morte todos os dias, chamamos pecado. Quando alguém está praticando um determinado pecado, quando alguém tem inveja, quando alguém tem ódio, quando alguém tem raiva, quando alguém tem qualquer outro tipo de sentimento que é pecaminoso, isso nada mais é do que a morte presente. É cheiro da morte. Por isso que quando alguém ficar magoado, você fala assim: estou sentindo o cheirinho da morte em você, hein? E é mesmo. Inveja, maledicência, blasfêmia, é morte, é a presença da morte. E você pode falar mesmo: eu estou sentindo o cheirinho da morte em você, varão. Porque é. Então veja, isso aqui é uma coisa muito interessante.
Centenas de filósofos, religiosos, fundadores de religião, trouxeram inúmeras tentativas para vencer a morte, e nenhum deles conseguiu. Por quê? Porque todos eles são mortos. Mortos em pecados, mortos em delitos. Nenhum morto consegue sim resolver o problema da própria morte. A Bíblia diz assim, Romanos 5,12, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado do mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Gálatas 4,4 diz, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Jesus Cristo foi o único ser humano que nasceu vivo. Jesus Cristo foi o único ser humano que realmente deu um jeito na morte. Porque mais, irmãos, mais do que alguém morrer por outro, bom, muita gente morre pelo outro. Um amigo morre por um amigo. Um marido morre pela esposa. Um pai morre pelo filho. Isso já temos exemplo de milhares na história humana. O problema não é quem é que vai morrer no lugar de alguém, o problema é dar um jeito na morte. A grita da humanidade é, quem é que pode vencer a morte? Não, mas aí um diz, não, a morte pode ser resolvida na reencarnação. A reencarnação é uma saída para a morte. Não é, porque ninguém quer morrer uma vez só, você vai ter que morrer um monte. Isso não é resolver o problema, é potencializar o problema. Alguém tem que dar um jeito para mim, eu preciso resolver. Jesus Cristo, Ele morreu em nosso lugar, sim, mas Jesus Cristo foi o único ser humano que deu um jeito na morte, porque todos aqueles que estão em Cristo Jesus venceu a morte e suas consequências. Aí você fala, mas Jesus Cristo destruiu a morte, mas a gente morre. É verdade. Mas há duas coisas que nós devemos que saber, por que Jesus Cristo destruiu a morte. A primeira coisa é que Jesus Cristo destruiu a morte e ela não tem mais autoridade sobre a minha vida, porque pela graça de Deus e por Jesus Cristo, quando eu fechar os olhos desse mundo, eu vou abrir os olhos da Jerusalém Celestial. Eu já venci a morte. Eu já venci a morte. E também, meus irmãos e irmãs, quando Jesus Cristo voltar, eu ressuscitarei dos mortos. É a morte que foi destruída por Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus Cristo é importante como testemunho da ressurreição dos seres humanos, que é o princípio básico da fé cristã. A fé cristã, ela está sustentada sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Se não tem ressurreição de Jesus Cristo, nós não temos motivo para crer na esperança. Por isso que hoje é um dia significativo na história da humanidade, porque Jesus Cristo foi o único ser humano que conseguiu dar um jeito na morte. Como que nós não podemos adorar aquele que deu um jeito no nosso maior problema? Aleluia! Jesus Cristo venceu a morte. Jesus Cristo venceu o nosso maior pesadelo, a morte. A morte tanto física, quanto a morte como pecado em nós. Como eu falei para vocês, Romanos 5,17 diz assim, se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, de quem que ele está falando? Do primeiro Adão. Muito mais do que recebe a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Olha que interessante, queridos. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, de quem que ele está falando? De quem que ele fala? Do primeiro Adão. Assim também por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. De quem que ele está falando? Do último Adão. Quem é? Jesus Cristo. Olha mais.
Porque como pela desobediência de um só homem, quem ele fala? O primeiro Adão. Muitos se tornarão pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. De quem que ele está falando? De Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é a oportunidade da segunda humanidade. Irmãos e irmãs, todas as religiões foram fundadas por homens ou por profetas cujo fim era a sepultura. O Islã vai até hoje a Meca para reverenciar os ossos do seu fundador. Assim como também os budistas vão reverenciar os ossos de Siddhartha Gautama, o Buda. Assim como também muitos que seguem o Dalai Lama. Dalai Lama não é nome, Dalai Lama é um título que se dá, que significa oceano de sabedoria. Há muitos Dalai Lamas que estão nas sepulturas, e eles vão reverenciar os ossos, porque todos eles vieram com uma proposta para resolver o problema da morte, e nenhum deles conseguiu, porque todos eram seres humanos pecadores que nasceram mortos. O morto não tem condição de vencer a morte, porque já está morto. Jesus Cristo foi o único ser humano que nasceu vivo, por isso que ele venceu a morte. Por isso que ele venceu a morte, por isso que adoramos a Jesus Cristo, por isso que cantamos para Jesus Cristo, por isso que confiamos em Jesus Cristo, por isso que dobramos para Jesus Cristo, por isso que nós rendemos a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o único que está vivo, que não somente venceu a morte, mas concede vida a todos aqueles que creem no seu nome. Ele não somente é poderoso, mas o seu nome carrega poder. Porque o seu nome evoca a vida, o seu nome evoca aquele que venceu a morte, Jesus Cristo, o Verbo de Deus. É esse Jesus Cristo que nós adoramos, é que nós temos esperança nele. Ele vive, ele está vivo, não só vivo, não só está vivo, mas ele está trabalhando, ele está reinando, e ele está cuidando de cada um de nós, por mais que o homem tenha caído em desgraça. Então veja, irmãos e irmãs, a partir daquele dia, quando Jesus Cristo morreu e ressuscitou, ele simplesmente destruiu a morte. A palavra destruir no grego, katargsantos, e olha que interessante, katargsantos é a raiz da palavra catarquitizo, e a palavra catarquitizo é o que nós vemos em português catástrofe. Catarxil é catástrofe, é a raiz da palavra para que Jesus Cristo destruiu a morte, ou seja, Jesus Cristo causou uma catástrofe na morte, quando ele ressuscita dentre os mortos. Louvado seja o seu nome. Atos 2:24 diz: ao qual porém Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse retido por ela. O inferno não pôde suportar a presença de Jesus Cristo lá dentro. Jesus Cristo foi lá no inferno, e a Bíblia diz que ele prega os espíritos em prisão, se apresentando como aquele que era para ser crido. E lá onde estavam os mortos, a morte não pôde segurar ele por muito tempo, porque ele ressuscitou, ele deixou a morte. Como uma vez eu estava lendo um dia, e alguém, na leitura que eu estava fazendo do artigo, então o artigo dizia assim: você sabe que Jesus Cristo não teve um túmulo, foi emprestado um túmulo de um homem, não foi? Quem foi? O túmulo de quem? José de Arimateia. Daí o artigo dizia: sabe por que Jesus Cristo emprestou um túmulo? Porque ele só ia passar um final de semana. Não é assim, Val? Só vou passar um final de semana. Deus está falando com você, meu irmão, minha irmã.
Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Coríntios 15. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, ou seja, o primeiro homem formado da terra é terreno, é daqui. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens, terrenos. E como é o homem celestial, também são os celestiais. Jesus Cristo destruiu a morte. Mas a gente morre, mas a gente continua vivo. A Bíblia diz assim, Lucas 20, 37, e que os mortos hão de ressuscitar. Moisés indicou no trecho referente à sarça, quando chama o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, dizendo: ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivo, para ele, porque para ele todos vivem. 1 Coríntios 15, 20 e 21, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um só homem, também por um só homem veio a ressurreição dos mortos. Jesus Cristo está vivo. Se você crê em Jesus Cristo, a morte não tem mais domínio sobre sua vida, a morte não tem a última palavra sobre a sua vida, a última palavra sobre a sua vida tem aquele que venceu e destruiu a morte, Jesus Cristo, o segundo Adão. 1 Coríntios 15, 17, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança se limita em apenas nesta vida, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. O que o apóstolo está dizendo aqui, inspirado por Deus? Que a nossa vida, ela vai ter uma existência. Se a gente ficar pensando em Jesus Cristo só para as coisas dessa vida, para resolver os problemas dessa história, somos os mais infelizes, porque Deus tem muito mais para nós. Por que Deus tem muito mais do que o meu desemprego? O que Deus tem muito mais do que a cura da minha doença? Ressurreição dos mortos. Ressurreição dos mortos. Todos vamos morrer, mas todos vamos ressuscitar para a vida eterna. Deus está falando com você, meu irmão. Vamos adiante. O segundo grande triunfo que Jesus Cristo trouxe para nós, de acordo com o nosso texto. Em primeiro lugar, o qual não só destruiu a morte. Em segundo lugar, qual foi o segundo triunfo? Alguém pode dizer? Está aí no texto, o que é que diz? Trouxe luz à vida. Olha lá. O qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz à vida. Aí você fala assim, mas isso aqui é moleza. Né, Deliane? Trouxe luz à vida, pô. O cara destruiu a morte, velho. E daí? Não é moleza não. Hoje se fala muito em luz. É a palavra de ordem dos esotéricos. Quanto mais os esotéricos praticando os seus exercícios espirituais, procurando a luz, mais eles estão indo para as trevas. Porque eles não buscam na luz verdadeira. Veja, o que é luz? Luz, fisicamente, é uma onda eletromagnética que, quando ela chega até nós, e a definição da física é essa: o que é luz? Luz é uma onda eletromagnética que, quando chega até nós, provoca sensações visuais. A luz, ela vem do Sol, viaja 300 mil quilômetros por segundo, e quando a luz chega a nós, ele saiu do Sol há 8 minutos antes. Isso é luz. Isso é luz para a física, e é verdade. Mas, do que luz estamos falando? Prestem atenção no que você vai ouvir agora. Se você prestar atenção no que você vai ouvir agora, você vai aprender uma coisa. E por que você está prestando atenção? Não está pensando nos santos?
você nunca mais vai esquecer. Veja bem, qual foi a primeira coisa que Deus criou? Luz. Haja luz. Mas o sol não só foi criado no quarto dia? Que luz era essa? Haja luz! Quarto dia, Deus fez o sol. Que luz era essa? Que luz de luz é essa? A primeira luz que iluminou o universo foi a luz da glória de Deus. Dele emanou luz. Dele saiu luz. Como se a Trindade dissesse assim: haja luz! A glória deles, a glória da Trindade iluminou o universo. Debaixo desta glória, bonito pensar assim, não é? Debaixo dessa glória, Deus criou todas as coisas. Deus criou o planeta, a fauna, a flora, as águas, o sol e a lua. E debaixo da glória de Deus, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E antes do pecado, a glória de Deus iluminava, a luz estava lá. Adão e Eva viviam na luz de Deus. Adão e Eva andavam debaixo da luz de Deus. O sol era uma peça decorativa. Deus criou o sol porque Deus sabia o que ia acontecer, mas já deixou o sol para quando aconteceu, daí agora é só, vamos entrar no plano B agora. Você deixa lá o sol. Estou desenhando aí, Val. O Val um dia falou assim: pastor, você não prega, você desenha. Você não é um pregador, você é um desenhista. Eu achei tão legal, obrigado. Deus criou o homem debaixo da glória. O homem, ele e sua homem e mulher viviam debaixo dessa luz gloriosa. A gente não tem noção disso. A gente não tem noção disso. Mas quando o homem pecou, essa luz se apagou. O que sobrou? Quando não tem luz, o que sobra? Paga a luz aqui para ver uma coisa. Por favor, paga a luz aqui. Cadê o diácono? Cadê o diácono? Vai lá, pastor, diácono, zelador. Vamos fazer um teste? Opa. Acende, por favor, pastor Rafael. A luz de Deus. Todos nós, fica lá. Rapaz, eu estou te dando oferta para você fazer isso, pô, fica aí. Aqui nós estamos, vamos dizer que é a luz de Deus. A luz de Deus! A gente está debaixo da glória de Deus. Aí nós pecamos, pode apagar. A luz de Deus, a glória. É fica por aí. Exatamente isso que aconteceu com os nossos pais. Eles viveram desse jeito. Foi vivendo, pode ficar aí, pastor, um pouquinho mais. Foi ficando desse jeito. As trevas tomaram conta do universo, as trevas tomaram conta do cosmos. O ser humano, ele ficou numa situação de tragédia, de desgraça, de morte, de assassinato, de maledicência, de ódio, de violência. E a humanidade ficou exatamente como estamos agora, sem luz nenhuma. A humanidade ficou em trevas, ficou tão violenta, ficou tão distante de Deus, que Deus decidiu destruir a humanidade, porque era pecado demais, era violência demais, era assassinato demais, era crueldade demais, e Deus disse: vou dar fim à humanidade. As trevas são densas demais, as trevas imperam demais. E Deus destruiu a humanidade com água. Mas Ele deixou os menos
os menos pecadores se escaparam. Quem eram esses menos pecadores? Noé e sua família. Eles eram pecadores, mas os piores pecadores morreram. Mas ainda assim não resolveu. As trevas continuaram, só que não tão densas, porque as mais densas, Deus deu um jeito de acabar. E as trevas continuaram, um pouquinho menos densa, mas continuou. A Bíblia diz pela boca do profeta Isaías, no capítulo 9, e o povo que andava em trevas viu grande luz. E aqueles que andavam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. De quem que eles estavam falando? De Jesus Cristo. Por favor, pastor Rafael, agora você pode acender a luz. E no exato momento que Jesus Cristo nasceu, a luz de Deus voltou a iluminar a humanidade. Jesus Cristo disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário terá a luz da vida. Jesus Cristo foi a luz que veio, e quando a luz de Deus voltou, o diabo, os demônios, Satanás, não puderam aguentar tanta glória. Vieste nos atormentar antes do tempo. O mundo, por causa da igreja, você é a glória de Deus. Jesus Cristo falou: quem me segue não andará nas trevas. Em outras palavras, onde a doutora Léa anda, ali tem pisadas de luz. Ali onde o Val anda, há pisadas de luz. Quando o Val anda na vida, a luz está brilhando nos seus pés. Por causa de Jesus Cristo. Ele é a luz do mundo. A Bíblia diz em Coríntios 4:4, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus, que é a imagem de Jesus Cristo. Satanás não quer que a luz de Deus chegue no coração do pecador. Se você está aqui nessa noite e você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, você está em trevas. Mas se você entregar a sua vida a Jesus Cristo, a luz dele brilha em você, brilha como um facho de luz, e onde você anda, o mundo espiritual vê a luz raiando de você assim. Por isso que os demônios não podem chegar perto de um cristão. É muita glória, é muita luz. Por isso que onde o cristão chega, as trevas recuam. Por isso, queridos, que se a gente não fizer o nosso trabalho, as trevas, elas nunca nascem, é a luz que recua. Por isso que a gente tem que estar presente no mundo. Estava falando isso hoje de manhã na escola dominical. Provérbios 14:12 diz: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo há caminhos de morte. O homem sem Deus está alienado a Deus, não conhece a verdadeira vida, não conhece a verdadeira luz, está morto dos seus delitos e pecados. A Bíblia diz em Salmo 82:5, eles nada sabem, nada entendem, andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. A Bíblia diz em Isaías 57:20, mas os perversos são como o mar agitado, não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lodo e lama. As trevas do homem é a causa do pecado, as trevas que estão no ser humano é a causa do pecado, e só podem ser dissipadas e banidas se Jesus Cristo passar a habitar naquela vida. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aqui o texto vai dizer que Jesus Cristo não só destruiu a morte, como também trouxe luz à vida. Trouxe luz à vida. João 9 diz, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo, ilumina todo o homem. Jesus Cristo não é um fundador de uma religião. Jesus Cristo não foi o maior psicólogo que já existiu. Jesus Cristo não foi o maior gestor de pessoas que já existiu. Jesus Cristo não foi o maior CEO que existiu. Jesus Cristo era Deus.
mestres a gente escuta, professores a gente aprende, líderes a gente segue, mas um Deus a gente adora. Jesus Cristo é digno de toda adoração. Porque Jesus Cristo é a luz do mundo. João 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, aleluia, e nele não há trevas nenhuma. Amém, irmãos? Você está aprendendo? Deus está falando com você? Então vamos terminar, não é? Vamos em último lugar. O terceiro triunfo que Jesus Cristo conquistou, morrendo e ressuscitando. O primeiro triunfo qual foi? Destruiu a morte, catastrofizou a morte. Acabei de inventar uma palavra para Jesus Cristo. Catastrofizou a morte. Neologismo. Segundo, Jesus Cristo trouxe luz à vida. E último lugar, esse é delicioso. Jesus Cristo trouxe imortalidade. Versículo 10 ainda. Manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, aleluia, como trouxe à luz a vida, aleluia, e a imortalidade mediante o Evangelho. Imortalidade. Imortalidade é a busca de todo ser humano. Existe na fábula medieval, e é fábula até hoje, sobre a pedra filosofal. O povo gosta da pedra filosofal, a taça do Santo Graal, essas coisas aí, porque a pedra filosofal, a taça do Santo Graal, qual é a proposta? Qual é a promessa? Imortalidade. Vocês assistiram? Aquele filme é delicioso, eu assisto ele sempre, que passa na TV eu assisto, e se ele está lá no Netflix eu assisto, Indiana Jones e a Última Cruzada. Que filme delicioso! E toda a tônica do filme é eles procurar o Santo Graal, porque tem a promessa da imortalidade. Esse filme, claro, não tem nada ali, é verdadeiro, mas como entretenimento é uma delícia. Todos estão querendo isso, porque na verdade o ser humano ele quer imortalidade, ele precisa de imortalidade. Por que a gente desesperadamente quer imortalidade? Porque nós somos criados para não morrer. A Bíblia diz assim em Eclesiastes 3:11, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem. Eu não quero morrer, eu não queria morrer, morro, porque na verdade eu não fui criado para morrer, eu fui criado para ser imortal. Mortal. Veja bem, a palavra morte significa separação. A morte física é a separação do corpo e da alma, que é uma tragédia. A morte em si, o processo pode ser doloroso. O processo que leva à morte pode ser doloroso, mas a morte como fato e evento é indolor. Não há nenhuma dor na separação do corpo da alma. Porém, esta separação é uma tragédia. Pelo que eu já estudei da Bíblia, pelo que eu já estudei de teologia e pelo que eu já estudei sobre isso, o pior momento da morte não é o motivo que a pessoa morre. A pessoa pode morrer debaixo de tortura, a pessoa pode morrer debaixo de dores atrozes, mas ainda assim é pior o evento do que o fato que leva ao evento. Os irmãos estão me entendendo? A tragédia maior e a desgraça maior não é o processo pelo qual a pessoa morre, mas é a morte em si. Porque nós não fomos criados para morrer. Nós somos criados para viver. A separação do corpo da alma é uma tragédia. É uma tragédia. Pô, gente, eu nunca morri não, tá? Pelo menos é o que a Bíblia diz, não é? Alguém vai dizer, o pastor morreu e ressuscitou. Não. Então, não é isso. É pelo que a gente estuda na Bíblia, pelo que a gente estuda em livros, pelo que a gente estuda em geral, é isso mesmo. A morte é uma tragédia.
Adão e Eva foram criados imortais, podiam continuar imortais, bastava apenas não desobedecer à ordem de Deus, eles continuariam imortais. Quando Deus anunciou para Adão que se comessem da fruta, que olha, só um parênteses, ok? Deixa eu abrir um parênteses aqui, viu? O pessoal fala de maçã, nada a ver. Por que o pessoal fala da maçã, que o fruto era maçã? Vocês sabem que a grande força na história da humanidade é o marketing. Em 1640, um pintor francês, e naquela época o que impressionava a sociedade, o que marcava a sociedade eram as artes, a pintura, a música e as obras de escultura. Tudo isso marcava tanto a humanidade que você vai encontrar um Jesus diferente do que a Escritura fala. Mas enfim, é só para você saber. O pintor famoso, quando ele pintou o quadro da tentação, ele desenhou a maçã. Por quê? Porque a maçã era a fruta da nobreza. Maçã era fruto da nobreza. Então, quando ele pinta o quadro da tentação, em 1640 ou 49, com uma maçã, a maçã se eternizou como fruto proibido. Mas não era maçã. O que eu acredito que o fruto não fazia parte da cadeia alimentar. Era um único tipo de fruto. Então, é fantasia popular, é o imaginário coletivo, é a maçã, eu acho que era o figo. Não, eu acredito, pelo que eu já estudei também, não é fruto da nossa cadeia alimentar, era um único tipo de fruto. Aquele, não tinha outro, era aquele lá. Pois bem, não era para comer, comeram. E se eles comessem, iriam morrer, ou seja, perderiam a imortalidade. Eles comeram. Logo, perderam a imortalidade. Então veja, irmãos e irmãs, a Bíblia fala que só Deus é imortal. A Bíblia fala que só Deus tem imortalidade. Porém, Deus, Ele dá a oportunidade para seres humanos serem imortais através de Jesus Cristo. 1 Timóteo 6,16 diz, o único que tem imortalidade, habitando em luz inacessível, a quem ninguém viu ou pode ver, o único que tem imortalidade. Então Deus, a Trindade, é o único que possui imortalidade. Eu tenho imortalidade por natureza, eu nunca morro, eu sou imortal, a Trindade é imortal, mas aquele que crê em Jesus Cristo, eu vou dar a oportunidade de ser imortal também. Entenderam? Desse jeito. Nós vamos ser imortais por graça de Deus, não para nossa essência. Nós seremos imortais, ainda não somos, seremos imortais, porque Deus permitirá que a gente seja, porque Deus prometeu que a gente seria, mas não seremos por natureza nossa. Por natureza nossa, nós somos caídos. Então veja, a imortalidade é algo que Deus vai conceder aos crentes. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 53, assim, na volta de Jesus Cristo, quando este corpo que é corruptível, se revestir de incorruptibilidade. Corrupção, nesse sentido na Bíblia, pessoal, não tem nada a ver com os políticos de Brasília. Não tem nada a ver com o PT, não tem nada a ver com isso. Corrupção nas Escrituras tem a ver com apodrecimento do corpo. Ok? Então, quando a Bíblia diz assim que Jesus Cristo foi para o túmulo e não viu corrupção, ele não teve, em 3 dias sepultado, o corpo dele não entrou em processo de putrefação. É isso que a Bíblia diz. Então vamos lá. Assim, quando este que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e este corpo mortal se revestir de imortalidade, aqui se cumprirá a palavra escrita, tragada foi a morte pela vitória, aleluia. Ó morte, onde está o seu aguilhão? Ó morte, onde está a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo.
A Bíblia diz aqui que a morte foi tragada pela vitória. No grego, a morte foi sorvida, foi bebida. Como aqui, ó. Vou ilustrar. A morte e eu sou a vida. Cadê a morte? Não existe mais. Por quê? Porque Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. E essa ressurreição dentre os mortos vai fazer muita diferença quando Ele voltar, porque você que crê em Jesus Cristo vai ter um corpo glorificado, e corpo glorificado é corpo imortal, e corpo imortal é quando a alma está outra vez dentro do corpo, e jamais vai passar pelo processo da morte. Tragada foi a morte pela vitória. Um corpo ressuscitado, preste atenção, meus irmãos e irmãs. Corpo ressuscitado não é um cadáver ressuscitado. Porque naquele momento, quando Jesus Cristo voltar, não é cadáver que vai ressuscitar, é pessoas que ressuscitarão. E quando essas pessoas ressuscitarem, a Bíblia diz que os cristãos receberão corpos imortais. E os ímpios vão continuar com seus corpos naturais e serão lançados no lago de fogo e de enxofre. Mas o cristão em Jesus Cristo, porque ele participou da ressurreição de Jesus Cristo, o cristão participa da morte de Jesus Cristo e o cristão participa da ressurreição de Jesus Cristo. Preste atenção, irmãos, quando você entrega a sua vida a Jesus Cristo, você está participando da morte dele. Assim como você morre a morte certa, você vai ressuscitar da maneira certa. Todas as vezes que uma pessoa entrega a vida a Jesus Cristo, está morrendo na morte de Jesus Cristo. E a morte de Jesus Cristo não foi cunho de castigo de pecado, a morte de Jesus Cristo foi sacrifício. Então, quando eu morro nesse sacrifício, eu ressuscito numa nova criatura. Pô, está bem teológico o sermão hoje, hein? Mas é isso aí mesmo, não é? É isso que a gente tem que aprender para viver com vida transformada. A Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. E para concluir, 1 hora já, chega, tá bom demais. O pastor Giovanni falou, pastor, não passe de 20 minutos, eu já desobedeci ele. Para concluir, Jesus Cristo, quando morreu e ressuscitou, ele conseguiu 3 grandes triunfos. Vitória sobre a morte, catastrofizou a morte, arrebentou com ela, esgualepou. Não é assim que a gente falava lá quando é criança? Fulano está esgualepado, é isso que ele fez. Ele trouxe luz à vida. E ele trouxe imortalidade. E para concluir, Apocalipse 22, 3. Nunca mais haverá... Gente, eu estou arrepiado. Meu Deus, como eu estou arrepiado. Presença de Deus nesse lugar. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem preciso ele da luz da candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Na escola dominical hoje, eu estava dando a lição, e daí eu dei um susto nos irmãos. É bom dar susto nos irmãos quando estão cochilando. Falei, irmãos, a igreja vai deixar de existir. Quando Jesus Cristo voltar e começar tudo, e recomeçar num novo céu e nova terra, não vai ter mais igreja. Por quê? Porque a igreja é a última ação de salvação de Deus na história. Vou repetir. A igreja é a última ação de Deus para salvar a história.
Nós existimos para pregar o Evangelho. Preste atenção. Nós existimos para pregar o Evangelho. Ou seja, nós existimos para trabalhar. O descanso é naquele dia. O descanso é quando Jesus Cristo voltar. E quando Jesus Cristo voltar, não vai mais precisar de ter igreja. Por quê? Porque não vai ter mais perdido. Os perdidos já foram condenados. Os perdidos que se arrependeram são filhos de Deus. Então o que vai ter? Quando ter o novo céu e a nova terra, vai ter o que diz as Escrituras: eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Que Deus nos abençoe. Hoje é uma data especial, morte e ressurreição. Olha quanta coisa aqui eu trouxe para vocês, quantos textos bíblicos eu trouxe para vocês, dizendo a importância desse dia, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Que Deus os abençoe. Vamos orar e depois vamos receber a bênção de Deus. Vamos ficar em pé, por favor. Senhor nosso Deus, nós te glorificamos nessa noite, Senhor, por tudo que nós ouvimos da sua palavra hoje, por tudo que nós podemos aprender e reaprender na tua palavra, que tu és aquele que destruiu a morte, trouxe luz à vida e nos dará a imortalidade quando o Senhor voltar, que é a nossa maior necessidade. Assim, Senhor, eu peço a bênção do Senhor sobre este povo, que o Senhor Deus os abençoe, que o Senhor Deus faça com que essa palavra que eles ouviram faça diferença na vida deles, onde eles estiverem, fazendo o que estiverem, que eles usem a vida dele para glorificar o Senhor Jesus. Assim, ó Deus, eu quero despedir o seu povo com a sua bênção. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor não permitirá que os teus pés vacilem. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Tenham todos uma abençoada semana. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor. Deus os abençoe.